Ele encontrou uma nova paixão inocente após ser rejeitado pela esposa tímida. Paulo caminhava sem rumo pelas ruas de Pedra Branca, uma pequena cidade onde os dias pareciam se arrastar com a lentidão de um rio parado. O sol brilhava intenso, mas a luz não iluminava sua alma. Ele tinha 35 anos, mas se sentia envelhecido por dentro. A separação havia deixado cicatrizes profundas, como feridas expostas ao vento. Sua esposa, a tímida Clara, tinha sido o amor de sua vida. Mas naquela noite fatídica, ela não conseguiu se defender. A humilhação pública o despedaçou. Ele estava prestes a cruzar a linha entre a esperança e o desespero. Enquanto vagava, as memórias de um passado feliz o cercavam como sombras. O risinho contido de Clara, o jeito dela de olhar para o chão quando estava nervosa. Tudo pesava sobre seus ombros, e ele não conseguia se libertar. As lembranças eram um labirinto sem saída. Ele suspirou, tentando deixar para trás o peso do caminho já trilhado. Ao passar por uma galeria de arte, o splash de cores vivas chamou sua atenção. Era Lara. Ela estava lá, pincel na mão, um sorriso leve no rosto, como uma brisa fresca em um dia de calor. O jeito que se movia, a alegria que exibia, tudo nela era contagiante. Uma artista vibrante, cheia de vida. Paulo não sabia por quê, mas algo naqueles olhos, profundos como um lago, o fez sentir o coração disparar. Instantaneamente, foi como se uma faísca acendesse algo dentro dele. Mas as inseguranças o prenderam. Como ele poderia se permitir amar de novo, depois de tudo que viveu? Os dias seguiram. Ele voltava à galeria, sempre furtivo, observando Lara de longe, sem coragem de se aproximar. Mas havia algo em seu sorriso que o instigava. Ele queria saber mais. Só que, como uma sombra que não o deixava em paz, as memórias da sua antiga vida o assombravam. Enquanto isso, a vida de Lara também não era fácil. Por trás daquele sorriso, ela escondia um segredo doloroso. Seu ex-namorado possessivo não aceitaria que tudo acabasse assim. Mal sabia Paulo que, mesmo distante, ele também poderia ser parte da nova confusão que se desenrolava. Foi então que o inesperado aconteceu. Em uma tarde ensolarada, alguém emergiu das sombras. O ex-namorado de Lara apareceu abruptamente. Seus olhos eram flechas de fúria. Paulo viu a tensão no ar. Um frio na espinha o atravessou. A raiva pulsava como um tambor. Ele nunca se sentira tão impotente. O dilema apertou seu coração. Devia ele se manter em seu canto ou se aproximar e lutar? O pânico se misturava com a coragem que ele não sabia que tinha. Ao mesmo tempo que a adrenalina pulsava em suas veias, uma mensagem de texto anônima surgiu em seu celular, como uma bomba relógio prestes a explodir. Você está prestes a perder tudo de novo. As palavras o deixaram em choque. Ele não sabia quem era, mas a sensação de que estava sendo observado era inegável. A dúvida o corroía. Faria ele a escolha certa? Decidido, Paulo encarou Lara mais uma vez, sentindo que sua vida estava prestes a mudar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Paulo encarou Lara, sentindo o coração pulsar, levando-o a um lugar novo. Um futuro. Mas antes que ele pudesse mover os pés, algo pesado caiu no chão ao lado dele. O estrondo ecoou pela rua, como se o universo estivesse avisando. Algo terrível ia acontecer. Lara virou-se, seus olhos arregalados. A expressão dela se transformou de alegria para pânico num instante. E então, o ex-namorado de Lara se lançou na direção deles, seus olhos cheios de raiva, enquanto ele segurava uma arma. A cena pareceu parar. Paulo sentiu um nó na garganta. O ar ficou denso, quase cortante. Ele nunca pensou que algo assim pudesse acontecer. Fora da minha frente! O ex-namorado gritou, a voz tremendo de fúria. O mundo ao redor dele se dissolvia em murmurinhos alarmados de quem passava. Paulo se sentiu como se estivesse preso numa armadilha. A adrenalina disparou em suas veias. Ele não sabia se deveria correr ou se colocar na frente de Lara. A dúvida pulsava na sua mente. Calma, por favor, Lara suplicou, avançando um passo, sua voz trêmula. E naquele instante, tudo mudou. O homem girou a arma para ela, como se a vida dela estivesse em suas mãos. O coração de Paulo disparou. Ele sentiu um frio na barriga. O medo aflorou dentro dele, voluptuoso e opressor. E então, tudo seguiu rapidamente. Um tiro estrondou e a vida de Paulo virou de ponta cabeça. O som foi como um trovão e no mesmo instante uma figura surgiu no canto da rua. Clara, sua ex-esposa, ele a viu correr na direção deles como uma miragem. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de horror, e Paulo teve certeza de que a última coisa que ela esperava era vê-lo nesse pesadelo. Antes que alguém pudesse reagir, Clara gritou algo que Paulo não conseguiu entender. O ex-namorado de Lara se virou, o foco mudando. O choque em seu rosto foi instantâneo. Isso deu tempo suficiente para Lara se jogar para o lado, se afastando. O tiro disparou novamente, mas não era em Lara, era em Clara. Não! O grito... Ele não acreditava no que via. Clara caiu no chão. E Paulo a alcançou, seu coração despedaçado em 1000 pedaços. A cena ao redor deles tornou-se um caos. Pessoas gritavam, correndo para escapar do horror desenfreado. Mas para Paulo, tudo o que importava era Clara. Ele a segurou, o sangue transbordando das feridas que ele não sabia que ela tinha levado. Clara... Por que você está aqui? O desespero fazia sua voz tremer, mas ela olhava para ele com uma calma que parecia impossibilidade. Eu precisava ver você, Paulo. As palavras saíam dele, pesadas e lentas. Ele não podia acreditar que a vida deles estava novamente entrelaçada, mas não dessa forma. Uma sirene soou ao longe, e o ex-namorado de Lara fugiu, a arma ainda em mãos. Paulo queria correr atrás dele, mas Clara segurou sua mão firme. Havia dor em seus olhos, uma mistura de amor e arrependimento. Ele não vale a pena. Você precisa ficar aqui comigo. Mas o que isso significava agora? Tudo o que Paulo acreditava saber sobre eles, sobre a chance de um novo amor com Lara, desmoronava. Entre lágrimas e gritos, a realidade se tornava mais densa. E agora, a vida deles estava mais entrelaçada do que nunca. Mas num caminho que Paulo nunca podia prever. O terror esmagava o resto de seus sentimentos como uma onda. O que acontecerá a seguir? Como ele poderia escolher entre Clara e Lara, agora que o passado e o presente estavam fundidos na tragédia? A resposta era um mistério sombrio, e Paulo sentiu que sua vida mal começara a desmoronar. Clara estava ali, com seus olhos assustados fitando Paulo,
e o mundo ao redor parecia ter perdido sentido. A sirene soando ao longe e o caos à sua volta desapareciam. Tudo o que importava era aquele momento, mas a dor da incerteza queimava em seu peito. Ela não deveria estar ali. Clara, não! As palavras saíram como um sussurro trêmulo. Ele não conseguia absorver o que estava acontecendo. A fadiga e o medo derrubavam suas defesas. Ele percebeu que estava segurando a mão dela, sentindo o calor que se esvaía. Paulo, por favor, me escute. Isso não é sobre nós apenas. O olhar dela se via perdido, um misto de amor e uma culpa que Paulo não compreendia. Tem algo que você não sabe. Ele queria entender. O que você quer dizer? A confusão e a raiva o invadiam. O ex-namorado de Lara que fugira, o tiro que ecoara. E agora essa revelação. Eu não apenas só não consegui. Clara olhou ao redor. O pânico já tomava conta da multidão. Sussurros e gritos ao fundo. Todos estavam hipnotizados pela cena. Paulo sentiu a pressão nos ombros aumentar, como se o mundo estivesse em cima dele. Mas antes que pudesse insistir, um brilho cortou o ar. Alguém se aproximou, apressado. Era um homem em um terno escuro, o rosto sério. Ela está em perigo. Precisamos ir agora, gritou, como se as pessoas em volta não existissem. Quem é você? Paulo exigiu, a tensão estourando como um balão prestes a explodir. Não fazia sentido. Clara também parecia assustada. Eu não posso explicar. Só confie em mim. O homem estendeu a mão para Clara, que hesitou antes de olhar para Paulo. O medo em seus olhos alternava entre Clara e o estranho. É uma questão de vida ou morte. Não, Clara, fique comigo. Ele se sentia despedaçado. A ideia de perder a única conexão que ainda tinha no mundo era intolerável. Ele queria a segurança dela, mas o desespero tomou conta. Clara, por favor! Então, quando ela estava para recusar, o ex-namorado de Lara ressurgiu das sombras. Oh, o rosto dele estava mais furioso do que antes, com uma expressão de desafio. Você achou que poderia fugir de mim? Ele gritou, sua voz ecoando pelo ar tenso. Clara e o homem interno pareciam congelar. Você é minha! Ele avançou com a arma, e o pânico lançou Paulo em um turbilhão. Clara gritou, não! E o homem mais uma vez agarrou sua mão. Agora! Ele berrou, puxando-a para trás. Paulo sentiu como se tudo estivesse desmoronando. Clara olhando para ele. E o Joker interno protegendo-a. Ele bateu a mão na cabeça, incapaz de entender nada. Então, uma luz vermelha iluminou o rosto de Lara. Paulo a viu parada ali, horrorosa com a cena, miúdas lágrimas escorrendo por seu rosto. Neste momento, tudo parecia se conectar. Lara tinha um passado ligado ao ex-namorado de Clara, que nem ele tinha percebido. Essas duas vidas entravam em colisão com consequências devastadoras. Você não pode fazer isso! Lara gritou, e Paulo finalmente percebeu. Aquela mulher que o atraíra, aquela artista cheia de vida, estava entre os dois mundos, um pedaço de cada um. Com um movimento repentino, o ex-namorado apontou a arma, e o mundo inteiro pareceu parar. Você não pode escapar da verdade, Clara! O grito ecoou, e o coração de Paulo parou. Paulo, escute! Clara gritou, uma súplica desesperada. Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. Eles estão após mim. O choque que passou pelo corpo de Paulo foi como uma avalanche. A verdade que ele nunca esperou. O nó se formou em sua garganta. O que ela estava dizendo? Antes que pudesse processar, um clarão explodiu e todos gritaram.
A cena era caótica e a imagem de Clara ficou turva em sua mente. Ele não poderia perder mais uma vez. A vida dele mudava de forma que ele nunca imaginara. Ninguém estava seguro. E todo o amor, cada relação, parecia ter se transformado em algo obscuro e quebrado. Clara! O grito escapuliu, misturado ao horror da revelação. E ali, em meio ao caos, no auge da tragédia, ele se viu em um casamento de mentiras e verdades, prontos para abalar o que acreditava saber. A vida não acabara ali. Era só o começo de um novo pesadelo. O que aconteceria a seguir? O futuro era uma linha tênue entre passado e presente, preparada para desabar a qualquer momento. O silêncio foi cortado por um grito estrondoso. O coração de Paulo parecia estar preso na garganta. Ele viu Clara, os olhos arregalados, enquanto sua expressão se transformava em um misto de dor e desespero. Paulo, não pode deixar isso acontecer! As palavras dela quebraram o caos, mas ele estava paralisado. A arma na mão do ex-namorado de Lara brilhava ao sol, uma ameaça palpável. O mundo parecia estar em câmera lenta, e naquele momento tudo mudou. Um veículo preto surgiu a toda velocidade, derrapando na esquina. A multidão se dispersou. Gritos de pânico ecoaram e, em um instante, toda a cena se transformou em uma sinfonia de horror. O carro parou com um barulho ensurdecedor e a porta do motorista se abriu. Um homem de terno escuro saiu com uma expressão de determinação, mas algo no seu olhar parecia furtivo. Clara! Ele gritou, como se tivesse esperado por essa oportunidade por muito tempo. E então, antes que alguém pudesse entender a confusão, ele correu em direção a ela e a puxou para perto. Um movimento rápido, quase ensaiado. Paulo ficou paralisado. O que estava acontecendo? O ex-namorado de Lara se virou, a fúria nos olhos dando lugar à surpresa. A arma foi levantada. O tiro foi rápido, um eco que ressoou na mente de Paulo, abrupto e ensurdecedor. O ex-namorado caiu, a expressão de terror marcando seu rosto. Mas o que Paulo não esperava era a reação de Clara. Com um gesto inesperado, ela empurrou o homem para o lado, fazendo com que o tiro errasse por um triz. "Você não pode fazer isso!" ela gritou. E em um instante, a máscara de amor e arrependimento que Paulo havia visto antes desapareceu. Clara estava diferente, mais forte, mais perigosa. O medo que antes preenchia o olhar dela agora se transformou em determinação. "Clara, o que está acontecendo?" Paulo perguntou, a voz embargada pela confusão. "Eu não sou quem você pensa, Paulo." Sua voz ecoava por entre os gritos da multidão. "Eu tive que fingir, tinha que me proteger. O mundo ao redor dele começava a girar." Lara permaneceu parada, olhos abertos em choque, como se tivesse despertado de um pesadelo. "O que você quer dizer com isso?" A incredulidade estava clara. Ele me ameaçou. Eu tive que entrar nesse jogo." Clara respirou fundo, os lábios tremendo. E então, ela sussurrou um segredo que Paulo nunca esperaria ouvir. "Eu sou a razão por trás de tudo isso." Ele não é apenas um ex-namorado possessivo. Ele era minha conexão com um mundo do qual você não sabe nada. Paulo se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "O que você quer dizer? Que ligação?" A pergunta saiu como um sussurro, e então, do nada, um grito cortante surgiu nas proximidades. "Clara!" Era Lara chamada, mas o tom agora estava cheio de raiva e compreensão. Ele era seu cúmplice, não era? Vocês estavam juntos nessa. A revelação pairou no ar como um peso moral insuportável.
Clara olhou para Lara, sua expressão se contorcendo entre culpa e um instinto de sobrevivência. Não! Eu não tenho nada com ele. Era uma farsa para sobreviver. O medo se espalhou e o mundo começou a girar de novo. Então, mais vozes cortaram o ar. Clara, precisamos ir! O homem interno a puxou para longe e a tensão do momento quebrou. Paulo se viu no meio de uma tempestade de emoções: traição, amor, medo. Ele tinha amado Clara, mas agora tudo parecia ilusório. O que era real? O tempo parecia parar quando ele percebeu que não poderia confiar em ninguém, não mais. Ele não tinha certeza de quem estava certo ou errado, só sentia a dor das revelações. E em meio a essa confusão, a sirene das autoridades começou a soar mais alto. O que Paulo faria agora? Como ele poderia escolher entre o passado e o presente, quando a verdade estava tão distante? E a pergunta que pairava no ar era: quem de fato era Clara? O futuro deles estava prestes a desmoronar, enquanto a única coisa que Paulo sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio foi quebrado por um grito estrondoso. O coração de Paulo parecia preso na garganta. Ele viu Clara, os olhos arregalados, enquanto sua expressão se transformava em um misto de dor e desespero. Paulo não pode deixar isso acontecer! As palavras dela ecoaram, atravessando o caos. A arma do ex-namorado de Lara brilhava ao sol. Uma ameaça palpável. Tudo parecia se desenrolar devagar, como um filme em câmera lenta. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo surdo invadiu a cena, e uma janela se estilhaçou do outro lado da rua. No mesmo segundo, um grupo de homens de terno preto avançou, cercando o ex-namorado de Lara. Eles eram sérios, infalíveis, como se viessem de um lugar que Paulo não conhecia. E quando o ex-namorado percebeu, seu corpo paralisou. Aqueles homens não eram apenas estranhos, eram parte de algo muito maior. É hora de encarar as consequências, amigo. Um deles gritou, seu tom implacável. O ex-namorado parecia perder a força, a raiva dando lugar ao pânico. Não pode fazer isso, não a mim! Ele gritou, a arma tremendo em suas mãos. Paulo olhou para Clara e a expressão dela agora era de terror absoluto. Havia algo ali, uma conexão que ele não podia ignorar. Clara, o que está acontecendo? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro perdido no vento. Ele queria entender, mas sua mente estava uma bagunça. A verdade sobre sua ex-esposa e todas as mentiras de Clara o deixavam dizzy, a confusão engolindo-o. Esta não é a primeira vez que o encaramos, Clara gritou, com raiva e medo. Ele está envolvido em algo muito maior do que pensamos. E foi nesse momento que tudo virou um pesadelo. Um dos homens de terno avançou e, antes que alguém pudesse reagir, disparou contra o ex-namorado de Lara. O som do tiro ecoou e Paulo sentiu o ar falta. Mas em vez de cair, o ex-namorado parecia mais determinado. Ele se virou, a arma apontada para Clara, em um ato de desespero. Você não pode sair impune, Clara! Você sabe demais! Antes que os outros pudessem intervir, outro disparo cortou o ar. Um grito agudo ecoou. O pânico tomou conta da multidão. Todos se espalhando, buscando abrigo. Mas Paulo ficou parado, paralisado pela cena. Clara se jogou para o lado, mas o corpo do ex-namorado caiu e um novo tipo de silêncio surgiu.
Antes que Paulo pudesse entender o que estava acontecendo, um dos homens se virou para ele. Clara está em perigo! Foi ela quem traiu o nosso grupo! A revelação atingiu Paulo como um soco no estômago. A traição? Não poderia ser verdade. Sua mente lutava contra a lógica, mas as palavras ficaram martelando em sua cabeça. Clara havia inserido um jogo muito maior do que o amor e o desespero entre eles. Ele se lembrou das mensagens que havia recebido, os alertas anônimos. Tudo se encaixando como um quebra-cabeça maldito. Clara não era quem ele pensava. E o homem interno, ainda cheio de intenções obscuras, ficou ali, esperando a reação dele. Você não pode confiar nela, Paulo. Ela está fazendo isso por causa do que sabe. E agora ela precisa de proteção. A tensão cresceu e Paulo sentiu seu mundo desmoronar em torno dele. A linha entre amor e traição se tornara uma mancha cinza. E ele se viu em um abismo de dúvidas e medos. Antes que pudesse responder, um novo som cortou o ar. A sirene de um carro da polícia se aproximava rapidamente. E o desespero se mesclava com um raio de esperança. Mas o que ele deveria fazer? Confiar em Clara, que agora parecia um mistério? Ou nos estranhos, que traziam ameaças e promessas? A resposta escapava por entre seus dedos. E ali, no meio do caos, Paulo percebeu que seu futuro estava mais confuso do que nunca. Quem ele realmente amava? A vida nunca foi tão difícil e cheia de incógnitas como naquele instante. No fundo, ele sabia que a verdade estava se desenrolando e que cada escolha que fizesse agora mudaria tudo. Ele olhou para Clara uma última vez e se perguntou: seria possível encontrar uma saída nesse labirinto de mentiras? O silêncio foi cortado por um grito estrondoso. O coração de Paulo parecia preso na garganta. Ele viu Clara, os olhos arregalados, enquanto sua expressão se transformava em um misto de dor e desespero. Paulo não pode deixar isso acontecer. As palavras dela ecoaram, atravessando o caos. A arma do ex-namorado de Lara brilhava ao sol, uma ameaça palpável. Tudo parecia se desenrolar devagar, como um filme em câmera lenta. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo surdo invadiu a cena, e uma janela se estilhaçou do outro lado da rua. No mesmo segundo, um grupo de homens de terno preto avançou, cercando o ex-namorado de Lara. Eles eram sérios, infalíveis, como se viessem de um lugar que Paulo não conhecia. E quando o ex-namorado percebeu, seu corpo paralisou. Aqueles homens não eram apenas estranhos, eram parte de algo muito maior. É hora de encarar as consequências, amigo. Um deles gritou, seu tom implacável. O ex-namorado parecia perder a força, a raiva dando lugar ao pânico. Não pode fazer isso. Não a mim! Ele gritou, a arma tremendo em suas mãos. Paulo olhou para Clara e a expressão dela agora era de terror absoluto. Havia algo ali, uma conexão que ele não podia ignorar. Clara, o que está acontecendo? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro perdido no vento. Ele queria entender, mas sua mente estava uma bagunça. A verdade sobre sua ex-esposa e todas as mentiras de Clara o deixavam dizzy, a confusão engolindo-o. Esta não é a primeira vez que o encaramos, Clara gritou com raiva e medo. Ele está envolvido em algo muito maior do que pensamos. E foi nesse momento que tudo virou um pesadelo. Um dos homens de terno avançou e, antes que alguém pudesse reagir, disparou contra o ex-namorado de Lara. O som do tiro ecoou e Paulo sentiu o ar falta. Mas em vez de cair, o ex-namorado parecia mais determinado. Ele se virou, a arma apontada para Clara, em um ato de desespero.
Você não pode sair impune, Clara. Você sabe demais. E antes que os outros pudessem intervir, outro disparo cortou o ar. Um grito agudo ecoou. O pânico tomou conta da multidão, todos se espalhando, buscando abrigo. Mas Paulo ficou parado, paralisado pela cena. Clara se jogou para o lado, mas o corpo do ex-namorado caiu e um novo tipo de silêncio surgiu. Antes que Paulo pudesse entender o que estava acontecendo, um dos homens se virou para ele. Clara está em perigo. Foi ela quem traiu o nosso grupo. A revelação atingiu Paulo como um soco no estômago. A traição? Não poderia ser verdade. Sua mente lutava contra a lógica, mas as palavras ficaram martelando em sua cabeça. Clara havia inserido um jogo muito maior do que o amor e o desespero entre eles. Ele se lembrou das mensagens que havia recebido, os alertas anônimos, tudo se encaixando como um quebra-cabeça maldito. Clara não era quem ele pensava. E o homem interno, ainda cheio de intenções obscuras, ficou ali, esperando a reação dele. Você não pode confiar nela, Paulo. Ela está fazendo isso por causa do que sabe. E agora? Ela precisa de proteção. A tensão cresceu e Paulo sentiu seu mundo desmoronar em torno dele. A linha entre amor e traição se tornara uma mancha cinza, e ele se viu em um abismo de dúvidas e medos. Antes que pudesse responder, um novo som cortou o ar. A sirene de um carro da polícia se aproximava rapidamente, e o desespero se mesclava com um raio de esperança. Mas o que ele deveria fazer? Confiar em Clara, que agora parecia um mistério, ou nos estranhos, que traziam ameaças e promessas? A resposta escapava por entre seus dedos. E ali, no meio do caos, enquanto olhava para Clara, uma explosão de luz cortou o céu. Um carro preto, batendo contra uma parede de pedra, liberou uma cortina de fumaça. O impacto foi monumental, um tremor que pareceu congelar o tempo. O homem de terno, que antes estava tão seguro, hesitou por um segundo. Era Lara. Paulo, é uma armadilha! A voz dela era apressada e seus olhos estavam cheios de pânico. Estamos todos em perigo! E nesse momento, a verdade desabou sobre ele, com o peso de um meteorito. Tudo o que pensava saber agora estava em jogo. Clara, Lara, o ex-namorado, os homens internos, tudo fazia parte de uma teia de mentiras e traições que transcendia qualquer entendimento. E quando Lara olhou para Clara, a tensão se transformou numa explosão de emoções. Você! Lara gritou, a fúria se acendendo em seu olhar. Você é a razão por trás de tudo isso. Não, eu não sou! Clara gritou, os olhos grandes de desespero. Mas já era tarde demais. A confusão estava formada, e Paulo ficou no meio, sentindo-se dividido, prestes a escolher entre duas estranhas versões da verdade. Enquanto o carro em chamas explodia atrás deles, um novo dilema tomava conta de sua mente. Conseguiria entender o que ali estava em jogo antes que tudo fosse desfeito de vez? E mais importante, quem realmente poderia confiar? O silêncio foi cortado por um grito estrondoso. O coração de Paulo parecia preso na garganta. Ele viu Clara, os olhos arregalados, enquanto sua expressão se transformava em um misto de dor e desespero. Paulo, não pode deixar isso acontecer! As palavras dela ecoaram, atravessando o caos. A arma do ex-namorado de Lara brilhava ao sol, uma ameaça palpável. Tudo parecia se desenrolar devagar, como um filme em câmera lenta. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo surdo invadiu a cena.
e uma janela se estilhaçou do outro lado da rua. No mesmo segundo, um grupo de homens de terno preto avançou, cercando o ex-namorado de Lara. Eles eram sérios, infalíveis, como se viessem de um lugar que Paulo não conhecia. E quando o ex-namorado percebeu, seu corpo paralisou. Aqueles homens não eram apenas estranhos, eram parte de algo muito maior. É hora de encarar as consequências, amigo. Um deles gritou, seu tom implacável. O ex-namorado parecia perder a força, a raiva dando lugar ao pânico. Não pode fazer isso, não a mim! Ele gritou, a arma tremendo em suas mãos. Paulo olhou para Clara e a expressão dela agora era de terror absoluto. Havia algo ali, uma conexão que ele não podia ignorar. Clara, o que está acontecendo? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro perdido no vento. Ele queria entender, mas sua mente estava uma bagunça. A verdade sobre sua ex-esposa e todas as mentiras de Clara o deixavam dizzy, a confusão engolindo-o. Esta não é a primeira vez que o encaramos. Clara gritou, com raiva e medo. Ele está envolvido em algo muito maior do que pensamos. E foi nesse momento que tudo virou um pesadelo. Um dos homens de terno avançou, e antes que alguém pudesse reagir, disparou contra o ex-namorado de Lara. O som do tiro ecoou, e Paulo sentiu o ar faltar. Mas em vez de cair, o ex-namorado parecia mais determinado. Ele se virou, a arma apontada para Clara, em um ato de desespero. Você não pode sair impune, Clara. Você sabe demais. E antes que os outros pudessem intervir, outro disparo cortou o ar. Um grito agudo ecoou. O pânico tomou conta da multidão, todos se espalhando, buscando abrigo. Mas Paulo ficou parado, paralisado pela cena. Clara se jogou para o lado, mas o corpo do ex-namorado caiu e um novo tipo de silêncio surgiu. Antes que Paulo pudesse entender o que estava acontecendo, um dos homens se virou para ele. Clara está em perigo. Foi ela quem traiu o nosso grupo. A revelação atingiu Paulo como um soco no estômago. A traição? Não poderia ser verdade. Sua mente lutava contra a lógica. Mas as palavras ficaram martelando em sua cabeça. Clara havia inserido um jogo muito maior do que o amor e o desespero entre eles. Ele se lembrou das mensagens que havia recebido, os alertas anônimos, tudo se encaixando como um quebra-cabeça maldito. Clara não era quem ele pensava. E o homem interno, ainda cheio de intenções obscuras, ficou ali, esperando a reação dele. Você não pode confiar nela, Paulo. Ela está fazendo isso por causa do que sabe. E agora ela precisa de proteção. A tensão cresceu e Paulo sentiu seu mundo desmoronar em torno dele. A linha entre amor e traição se tornara uma mancha cinza. E ele se viu em um abismo de dúvidas e medos. Antes que pudesse responder, um novo som cortou o ar. A sirene de um carro da polícia se aproximava rapidamente, e o desespero se mesclava com um raio de esperança. Mas o que ele deveria fazer? Confiar em Clara, que agora parecia um mistério, ou nos estranhos, que traziam ameaças e promessas? A resposta escapava por entre seus dedos, e ali no meio do caos, enquanto olhava para Clara, uma explosão de luz cortou o céu. Um carro preto batendo contra uma parede de pedra liberou uma cortina de fumaça. O impacto foi monumental, um tremor que pareceu congelar o tempo. O homem de terno que antes estava tão seguro hesitou por um segundo, chocado com a interrupção dramática. A fumaça começou a se espalhar, ofuscando a visão, enquanto gritos e sirenes se misturavam em um caos ensurdecedor. Paulo girou a cabeça, tentando entender o que havia acontecido.
No meio da confusão, uma figura encapuzada emergiu da fumaça, correndo em direção a ele. Olharam-se e Paulo sentiu seu coração parar. Era Lara. Paulo, é uma armadilha! A voz dela era apressada e seus olhos estavam cheios de pânico. Estamos todos em perigo! E nesse momento, a verdade desabou sobre ele com o peso de um meteorito. Tudo o que pensava saber agora estava em jogo. Clara, Lara, o ex-namorado, os homens internos. A verdade desabou sobre ele. Tudo fazia parte de uma teia de mentiras e traições que transcendia qualquer entendimento. E quando Lara olhou para Clara, a tensão se transformou numa explosão de emoções. Você! Lara gritou, a fúria se acendendo em seu olhar. Você é a razão por trás de tudo isso. Não, eu não sou! Clara gritou, os olhos grandes de desespero. Mas já era tarde demais. A confusão estava formada e Paulo ficou no meio, sentindo-se dividido, prestes a escolher entre duas estranhas versões da verdade. Enquanto o carro em chamas explodia atrás deles, um novo dilema tomava conta de sua mente. Conseguiria entender o que ali estava em jogo antes que tudo fosse desfeito de vez? E mais importante, quem realmente poderia confiar? De repente, um brilho cortou o caos. Lara se aproximou de Clara, mãos erguidas, um olhar intenso. A verdade é que Paulo não é apenas um espectador. Ele faz parte disso tudo. Ele sabe mais do que você imagina, Clara. Paulo ficou paralisado. O que você está dizendo? A revelação foi como um raio, queimando sua sanidade. A expressão de Clara mudou. Agora havia algo de calculado em seu olhar. Você sempre soube, não é, Paulo? Sabia que tinha que encarar as consequências das suas ações. O frio na voz dela fez com que Paulo quisesse se afastar, mas seus pés estavam cravados ao chão. A intensidade da situação aumentou, as sirenes se aproximando. Clara respirou fundo. Você deve escolher entre Lar e o que realmente importa. E foi nesse instante que Paulo percebeu. Ele estava cercado não só por ameaças, mas também por segredos opressivos que o uniam ao coração de tudo isso. O que ele realmente achava que sabia estava prestes a desmoronar ao seu redor. Você não pode estar falando sério. A incredulidade tomou conta. E para essa pergunta não haveria uma resposta, pois a fumaça se entrelaçava ao seu redor, obscurecendo a verdade que ele sempre desejou enxergar. O silêncio pesado pairava no ar, como se o mundo estivesse prestes a explodir. Paulo olhou de um rosto para o outro, Clara e Lara, ambas consumidas pela tensão. A fumaça que cercava o lugar parecia esconder segredos profundos e traiçoeiros. Na confusão crescente, algo inesperado e dramático aconteceu. Enquanto o caos tomava conta da cena, um carro preto parou abruptamente a poucos metros deles. A porta do motorista se abriu e, em um movimento rápido, um novo personagem entrou em cena. Era um homem alto, com um olhar intenso e uma expressão que transparecia autoridade. Com um gesto, ele fez sinal para os homens de terno, que imediatamente começaram a retroceder, como se reconhecessem uma força maior ali. "Saia da frente!" O novo homem gritou, e seus olhos se fixaram em Clara. "Você está em perigo. É hora de revelarmos a verdade." Paulo sentiu seu coração disparar enquanto o homem se aproximava. "O que você sabe sobre tudo isso?" ele exigiu,
a voz verdadeiramente desesperada. Queria respostas, queria entender. Não há tempo para explicações detalhadas. Ele não só tão atrás de Clara, mas também de você. O homem segurou Clara pela mão e começou a puxá-la em direção ao carro. Espera! Clara! O que está acontecendo? Paulo perguntou angustiado. Ele estava com medo de perder Clara novamente. Mas a determinação no olhar dela estava se transformando, como se uma nova força a invadisse. Eu preciso ir. Ele está certo. As palavras saíram entre sussurros. A urgência no ar era palpável. Mas, antes que qualquer um conseguisse reagir, um estrondo ensurdecedor cortou a cena. O ex-namorado de Lara, que parecia ter desaparecido, surgiu. O tal homem de terno avançou rapidamente na direção do ex-namorado. Mas antes que tudo se desenrolasse, Lara, em um ato desesperado, empurrou Paulo para o lado e se posicionou na frente da arma. Deixe-o em paz, ele não tem nada a ver com isso. A determinação nos olhos dela era surpreendente, mas logo a insegurança tomou conta do seu rosto. O ex-namorado hesitou por um segundo. Deixa Clara, ele gritou, mas a tensão estava estrangulando todos ali. Paulo estava prestes a gritar, mas antes que pudesse, uma explosão ecoou, fazendo todos se jogarem ao chão. Era um carro explodindo na rua, um barulho ensurdecedor. E nesta fração de segundo, o homem de terno gritou: a verdade é que Clara não é quem você pensava. Ela é uma agente infiltrada. Está trabalhando para o departamento antiterrorismo. É isso que você precisa saber. A revelação caiu como uma bomba. Paulo ficou paralisado, a mente girando. O que significava isso? Clara, a mulher que ele amou, a que ele desejava recomeçar, era uma agente infiltrada? Tudo o que compartilhavam parecia desmoronar em questão de segundos. As coisas estavam se movendo rápido e ele não conseguia processar. As vozes ao seu redor tornaram-se murmúrios. A adrenalina pulsava nas veias e ele sentiu um nó na garganta. Por que ela nunca disse nada? Como podia ter colocado todos em perigo? Não! Não pode ser verdade! Paulo gritou, seu coração em um turbilhão, mas Clara, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça. É a única maneira de proteger você, Paulo. As palavras dela ecoaram na sua mente, mas ele não sabia mais em quem confiar. Entre gritos, tiros e o caos, o relacionamento deles se tornava mais complicado a cada segundo. A explosão ecoava em seus ouvidos e a sirene da polícia que se aproximava parecia um aviso de que já era tarde demais. Clara, o que você planejou? O que mais você esconde? Paulo sentiu sua voz tremer, a incerteza consumindo-o. Clara hesitou, e então, em um impulso descontrolado, o ex-namorado disparou a arma. O mundo parou mais uma vez. Paulo gritou, mas o tempo pareceu esticar. O que aconteceria agora? Ele e Clara estavam à beira de um abismo. Tudo o que construíram estava prestes a desmoronar sob o peso das verdades não ditas e dos segredos devastadores. E, no entanto, a resposta ainda estava longe de ser revelada. Enquanto a batalha entre o passado e o presente continuava, deixando Paulo preso em um dilema que poderia mudar suas vidas para sempre, o silêncio pesado pairava no ar, como se o mundo estivesse prestes a explodir. Paulo olhou de um rosto para o outro. Clara e Lara, ambas consumidas pela tensão. A fumaça que cercava o lugar parecia esconder segredos profundos e traiçoeiros. E então, na confusão crescente, algo inesperado aconteceu. Enquanto os olhares se cruzavam, um estrondo irrompeu da direção em que o ex-namorado de Lara
apontava a arma. Todos olharam para ele, seus músculos tensos, e ao invés de disparar, ele gritou como um louco. Vocês não sabem de nada! O que está em jogo aqui é muito maior do que suas vidinhas normais. Ele, solto. Paulo ficou paralisado sem saber se avançava ou recuava. O ex-namorado de Lara gritava, mas Paulo não ouviu as palavras. Em meio ao barulho, um grupo de homens uniformizados surgiu da fumaça, armas em punho. Eles não eram como os que estavam ali antes. Esses estavam profundamente determinados. Nesse instante, o estranho vestido de terno gritou: "Clara, é agora! Você sabe o que fazer!" Sem hesitar, Clara girou em direção a Paulo, seu olhar fixo e intensamente desesperado. "Paulo, lembre-se do que está em jogo. O que está acontecendo aqui é só a ponta do iceberg." "Do que você está falando?" A confusão dominava Paulo enquanto as luzes das viaturas começavam a piscar mais perto. O que ele escutava não fazia sentido. Ele só queria Clara de volta, longe do perigo. Mas uma voz de Lara cortou o ar. "Clara, o que você escondeu de nós?" E então foi como se a corrente da verdade rompesse. Clara, com os olhos marejados de lágrimas, finalmente gritou: "Eu não sou só uma agente, eu sou..." O som da arma sendo disparada interrompeu seus pensamentos. Mas não foi o ex-namorado que disparou. Foi um dos homens interno que, com o olhar fixo na direção de Clara, disparou em um ângulo cruel. O ex-namorado de Lara caiu, mas não sem antes revelar o maior segredo. "Você me traiu, Clara! O que você fez não tem como voltar atrás." A revelação dele cortou o ar, como um raio que rasga o céu. Paulo ficou tão surpreso que quase não entendeu as palavras. Sobre o que ele estava falando? Ele mal tinha tempo para processar tudo isso. E então, com um tormento realçado, Clara desembarcou do pesadelo dela. Eu sou sua irmã, Paulo. Eu nunca quis que você ficasse envolvido nisso." Paulo sentiu a terra sob seus pés tremer. O mundo ao redor parecia girar e se desfazer. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Ele e Clara, como irmãos? "Não é verdade!" ele gritou, sua voz falhando. "Você está mentindo! Isso não pode ser real." Mas a expressão de Clara dizia tudo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela murmurou: "Foi tudo por sua segurança, Paulinho. A verdade é muito maior. E temos pouco tempo antes que eles venham atrás de nós." Ele olhou para Lara, que também parecia confusa. "E você? O que tem a ver com tudo isso?" A expressão dela era de incredulidade. "Eu sou a ligação entre você e o que Clara escondeu. O ex-namorado era apenas um peão nesse jogo. Mas Clara, ela tem algo que eles precisam." O tempo parecia escorregar entre os dedos de Paulo. Seu coração estava em pedaços. As revelações queimavam como fogo e a tensão no ar estava prestes a irromper em explosão. O plano, a traição, há vozes e gritos ao redor. Paulo se viu em um labirinto sem saída, com o passado e o presente colidindo de maneira devastadora. A sirene se aproximava mais. Ele precisava decidir rapidamente. Em um último momento de lucidez, ele olhou para Clara e Lara, as emoções explodindo dentro de si. O que realmente era verdade? E, enquanto o caos se intensificava ao redor, ele fez uma escolha que mudaria tudo. Se somos realmente irmãos, então vamos juntos. Mas me diga tudo. E essa frase ecoou como estalo, fazendo sua vida dar um giro inesperado.
quebrando a lógica e mergulhando em um abismo de segredos e revelações que poderiam devorá-los a todos. As sirenes cortavam o ar denso, misturando-se ao caos. Paulo olhou para Clara, que ainda tremia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Irmã! A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro increduloso. Clara assentiu, mas havia um brilho de convicção nos olhos dela. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto, mas você precisa entender, isso é mais do que apenas nós dois. O homem interno estava agora ao lado dela, firme como uma rocha. Precisamos sair daqui, Clara. Eles virão atrás de vocês. Não sabemos quanto tempo temos. O ex-namorado de Lara não estava mais em foco. O verdadeiro perigo estava se aproximando e eles não podiam hesitar. Lara, você também precisa vir. Paulo gritou, percebendo que ela estava à mercê de tudo aquilo. O olhar dela tinha mudado, o desespero se transformando em uma determinação surpreendente. Não, Paulo. Eu não consigo. Eu estou presa neste jogo, assim como você e Clara. Mas não posso correr o risco. Mas eu não posso deixá-la aqui. A voz de Paulo tremia. O sentimento de perda e desespero começava a grudar em seu peito como uma espinha cravada. Você precisa cuidar de você e de Clara agora. Eu vou encontrar uma maneira de sair disso. O olhar dela era apressado, cheio de urgência. Lara se virou, mas antes que pudesse ir, Clara a segurou pelo braço. Espere, o que você sabe sobre isso tudo, Lara? Clara indagou, sua expressão firme. Lara hesitou, o queixo se levou ligeiramente antes de desabar em resignação. Eu sei que ele está mais perto do que pensamos. O ex-namorado, ele não estava apenas querendo você de volta, Clara. Estava tentando defender algo maior, algo que poderia colocar toda a nossa vida em risco. Lara murmurou, seus olhos se afastando, como se murmesse do passado em meio à loucura do presente. O homem interno assentiu e puxou Clara para perto dele. Precisamos ir agora, não temos mais tempo. E enquanto eles se moviam, Paulo, com o coração esmagado, sentiu que algo dentro dele se despedaçava. O que significava a perda de Lara. A culpa apertava seu peito. Se eu não voltar, você precisa prometer que cuidará dela. Lara disse, suas palavras tremulando, enquanto uma expressão feroz de determinação se apoderava do rosto de Clara. Não diga isso. Você vai voltar. Paulo praticamente implorou, mas uma parte dele sabia que era impossível. Uma onda de câmeras e luzes acendeu a escuridão. A polícia estava perto. Paulo, pare! Não podemos! E de repente, um tiro ecoou. O som irrompeu como um trovão. Lara gritou. Clara fechou os olhos, mas Paulo não se moveu. Ele estava paralisado, preso em seu próprio medo, enquanto o mundo começava a desmoronar. Tiros, gritos. A multidão ao redor começava a se dispersar. Mas Paulo conseguiu avistar Clara, que estava sendo puxada para o carro pelos homens internos, sua expressão de desespero misturando-se à determinação. Horários passaram em segundos, e antes que pudesse mais uma vez perguntar como tudo tinha chegado a esse ponto, a verdade era que Clara estava em segurança com os homens. Enquanto isso, Lara estava encalhada no tumulto, e Paulo sentiu uma dor cortante, um amor não correspondido que agora se tornara um passado distante. Eu fui estúpido, ele pensou, enquanto se movia para ajudar Lara. Mas no fundo, uma pequena chama de esperança ainda queimava. A ligação deles, toda essa bagunça ainda poderia ter um significado. Afinal, quem é Clara de verdade? E enquanto o caos se compressava em risos e gritos, Paulo sentiu um nó no estômago. O que realmente importava no fim? A verdade que estava tão próxima, mas pareceu tão distante em um mundo de intrigas. O que ele não sabia era que aquilo, ele Valentim,
Ele não poderia deixar os dois mundos se separarem naquela batalha de vida e morte. Enquanto tudo se acalmava, ele percebeu que ainda havia uma nova jornada pela frente. O que mais ele poderia descobrir? E enquanto as luzes piscavam, um frio subiu pela espinha dele. Estava tudo apenas começando. Agora, e antes que eu esqueça, pessoal, este é o momento para agir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Ele precisa de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoraria saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos lá, verdadeiros fãs, mostrem seu apoio.